Boa noite a todos. Hoje, 27 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, Pombal e os Jesuítas. Está aqui presente a nossa querida professora Nadir, que nos ajuda, o nosso querido Paulo Macedo, que também nos ajuda. Temos o outro professor ali no canto, caladinho, o Pedro Paulo. Então, e temos a inspiração dos nossos amigos espirituais. Então, já pedimos a permissão do nosso Senhor Jesus e a inspiração dos amigos espirituais para iniciarmos mais essa atividade. Vamos lá, então? Então, vamos começar ouvindo a professora Nadir falando um pouco do Marquês de Pombal, tá? Vai falar um pouco de Dom João V e Dom José I. Bom, gente, boa noite. Para falar do Marquês de Pombal, a gente vai voltar um pouquinho no Dom João V, que foi o que embelezou Portugal com o nosso dinheiro, né? E depois ele assinou aquele tratado de Métway. Lembramos, professora, né? Na semana passada. Então, o que aconteceu? Portugal ficou na dependência da Inglaterra, muita independência. Não implantou as máquinas, a manufatura, só vivia na dependência da Inglaterra. E com isso, Portugal decaiu financeiramente. E assumiu Dom José I. Mas, paralelo a isso, gente, estava surgindo na Europa, no século XVIII, um movimento chamado Iluminismo, pelos filósofos e cientistas. Eu vou citar alguns deles: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Descartes. Na Idade Média, eles usavam Deus como desculpa para tudo, as cruzadas e tudo. Eles questionaram, disseram não, o homem tem que ter no centro. E usaram uma palavrinha no iluminismo que era a razão, o racionalismo. Por exemplo, acho que foi o Descartes, não, foi o Voltaire que escreveu o Estudo das Nações, em que ele questionava o absolutismo, que na época o iluminismo veio se contrapor também ao absolutismo. O que era o absolutismo? Era a monarquia que viviam os monárquicos. Então, o Dom José veio para, assim, tipo, restaurar Portugal, que estava na falência. E ele contratou, vamos colocar assim, o Sebastião, que se tornou o Marquês de Pombal. Ele foi chamado para ser um super-ministro das finanças, para reerguer Portugal. E o Marquês de Pombal, ele tinha essas ideias iluministas. O iluminismo, ele combatia sobretudo o clero e a nobreza. O clero, o papado, que usava o nome da igreja para tudo, para fazer tudo. E os nobres, que era o absolutismo, que já estava ficando ultrapassado. Então, ele já tinha esses ideais, que o slogan do iluminismo, gente, é igualdade, liberdade e fraternidade. Então, ele foi contratado ele foi chamado para ser um super-ministro de Portugal. Ele ganhou carta branca com o terremoto de 1755. Ganhou carta branca para reerguer Portugal. O que ele disse? Vamos pegar as colônias, principalmente o Brasil. O que a gente vai fazer? Vamos aumentar os impostos lá nas minas, vamos fazer tudo que aconteceu, aquelas rebeliões aqui, foi por conta disso. Os jesuítas, eles fizeram muitas coisas, eles trouxeram a pedagogia, eles trouxeram a forma de... Como nós estamos sentados aqui, foram os jesuítas que trouxeram, gente. O professor aqui na frente, os alunos aí. Essa forma. Construíram escolas, bibliotecas, catequizaram os índios, trouxeram os índios, pegaram o nome dos índios e colocaram outros nomes, ensinaram o catecismo, fizeram muitas coisas, construíram as missões, as grandes missões. No sul, a missão dos 7 povos, e no norte também tinha, porque de qualquer forma os jesuítas se contrapunham exatamente à escravidão e ao jeito dele de querer as coisas, de impostos que tinha que dar para a coroa portuguesa. Os jesuítas não iam topar fazer isso. Então, ele expulsou os jesuítas, o Pombal. Mas com isso, gente, a nossa educação retroagiu, porque já tínhamos
escolas, né? Os índios foram massacrados por conta da expulsão dos jesuítas. E as escolas, passou 20 anos para poder... Só tínhamos uma escola depois que os jesuítas foram embora, acabaram com as bibliotecas. Vamos lá, Pombal e os jesuítas. Nós vamos fazer um capítulo por estudo, tá bom? Perfeito. Após o reinado do esbanjamento de Dom João V, nós já falamos bastante de Dom João V, nós já estamos assim com ele, já entendemos o quanto ele aprontou. Sobe ao trono de Portugal Dom José I. O reinado de Dom José I foi de 1750 até 1777, ok? Ele nasceu em 1714 e, óbvio, morreu em 1777. Ele tinha 62 aninhos, ok? Dom José I, como o 5º rei da dinastia Bragantina. O soberano escolhe para seu primeiro-ministro a Sebastião José de Carvalho e Melo, depois o nome Conde de Oeiras e depois, mais tarde, Marquês de Pombal. Eu nunca vi um homem com tanto nome. E, em verdade, a gente estudando um pouquinho a história de forma en passant, a gente começa a entender que, em verdade, quem governava tudo era o Pombal. Era ele que ia lá e tomava todas as decisões. Então, em verdade, quando o rei, o José, Dom José I, indicou o Marquês de Pombal e deu o título, é porque, em verdade, era ele que tomava todas as decisões. As falanges espirituais, desvelando-se pela evolução portuguesa, haviam escolhido previamente esse homem. Qual era o homem? Pombal. Escolhido no mundo espiritual. O homem tinha uma missão para a reconstrução das energias da pátria após o desvario de Dom João V, o monarca esbanjador e arbitrário, que nunca reuniu as cortes para uma consulta necessária aos interesses do povo. Quando ele reunia a corte, era para quê? Festas e mais festas. O escolhido, quem foi o escolhido? Porém, não soube corresponder integralmente às sagradas expectativas dos gênios espirituais da terra portuguesa. Havia uma programação, ele respondeu alguns pontos, mas não de forma integral. Se construiu, cometeu graves injustiças com a sua ditadura renovadora. Vamos lá conhecer um pouquinho da história, porque a gente vai acompanhar no poderoso Google e a gente vai lendo o nosso querido Emmanuel, ele é danado. Ponto a ponto, conforme a história, ele vai retratando os pontos. Pombal ascender à posição de ministro depois de absorver as ideias novas que percorriam os setores de todas as atividades do velho mundo, ao sopro dos enciclopedistas. Era o Google daquela época. Era o povo Google daquela época, entendeu? O campo diplomático já lhe dera a conhecer a técnica política de um Roberto. O nosso Roberto, ele nasceu em 1676 na Inglaterra, desencarnou também na Inglaterra em 1745, tá? Ele foi um político britânico que é amplamente considerado como o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele é considerado. Aí tem umas controvérsias, não é, mas que seja. E enquanto a sua pátria se algemava aos tribunais da Inquisição, olha a palavra, enquanto a sua pátria, Portugal, se algemava aos tribunais da Inquisição, qual é a função de uma algema?
com sérios prejuízos para a educação nacional, o cérebro se lhe povoava de planos audazes e reformadores. Elevando-se ao trono em 1750, Dom José I escolhe-o imediatamente para chefe supremo do seu governo. E, que isso aqui fica claro, gente, a gente vê os nossos líderes de todo esse nosso planeta, não pensa que eles caíram de paraquedas lá não, tá? Você vê aqui um chefe, o Marquês de Pombal, ele já saiu do plano espiritual programado para isso. Agora, se vai cumprir ou não, aí já é outra história. E para ter uma ideia, dos enciclopedistas, que era o movimento enciclopedista, que começou na França, reunindo todos os saberes do mundo, que era justamente essa época da transição para sair para os novos conhecimentos científicos. Então, ele foi todo direcionado para uma coisa, né? Todo programado para isso. E acabou se enrolando com o quê? Poder. Querer controlar tudo. Todas as quedas foi em prol do poder. Todos aqueles que faliram no seu processo de evolução foi em movimento em troca do poder. E se nós estudarmos o livro A Caminho da Luz, os 4 grupos que migraram de Capela, todos foram a mesma queda: orgulho e vaidade. Então, elevando-se ao trono em 1750, Dom José I escolhe-o imediatamente para chefe supremo do seu governo. E quando em 1755 foi Lisboa parcialmente destruída por um terremoto, o ministro renovador teve a oportunidade de demonstrar sua capacidade criadora, reedificando a cidade, Lisboa, que renasceu dos seus esforços mais engrandecida e mais bela. Porque não só o terremoto, mas também o tsunami saiu destruindo tudo. O Marquês de Pombal, todavia, desde os primórdios de sua ação no governo, lá desde o início, não tolerava os jesuítas que, nas cortes europeias, se intrometiam em todos os negócios da política do século, com a pretensão de imunizar o mundo inteiro das correntes de pensamento da reforma. Os missionários humildes da célebre companhia jesuíta, porque do jeito que nós tínhamos joio, nós tínhamos também trigo. Radicados no Brasil, diga-se em honra da verdade, tá, gente? Então nós não podemos generalizar todos os jesuítas, até porque o nosso querido Emmanuel veio nessa condição. Estavam muito longe das criminosas disputas em que se empenhavam seus irmãos no outro lado do Atlântico. Enquanto os jesuítas que estavam na Europa estavam tocando terror, os jesuítas que estavam dentro do Brasil verdadeiramente estavam fazendo o trabalho de uma companhia de Jesus. Então ele diz assim, vou repetir: muito longe das criminosas disputas em que se empenhavam seus irmãos no outro lado do Atlântico, mas sofreram com eles a incessante perseguição. Tão logo se apossou do governo o famoso ministro. Qual o nome? Pombal. Já começou a fazer coisas erradas. Surge, afinal, aqui é que foi a confusão, hein, gente? O atentado contra a vida de Dom José I. Em 1758, tentaram matar o rei. No dia 3 de setembro desse ano, de 1758, quando regressava de uma entrevista ao Palácio da Ajuda, o soberano foi alvejado a tiros de bacamarte, uma pistolinha, tá, gente? Partido de um grupo de pessoas desconhecidas. As suspeitas recaíram no Marquês de Távora e seus filhos, no Conde de
Atouguia e no Duque de Aveiro. Então vamos ver a confusão aqui, olha. No dia 3 de setembro desse ano de 1758, quando regressava de uma entrevista ao Palácio da Ajuda, o soberano foi alvejado a tiros de bacamarte. Então ele veio, ele estava em reunião. O soberano foi alvejado a tiros, partido de um grupo de pessoas desconhecidas. As suspeitas recaíram no Marquês de Távora e seus filhos, no Conde de Atouguia e no Duque de Aveiro. Conquanto fosse este último um dos implicados no movimento regicida, o mesmo não acontecia aos távoras, inocentes daquele delito. Instaurou-se um processo que terminou, apesar de todas as suas clamorosas irregularidades, com a sentença de morte para todos os implicados. Em vão, procuraram os portugueses influentes na corte modificar a decisão do ministro. Os condenados sofrem os mais horrorosos suplícios lá em Belém, Portugal. E a própria Dona Leonor Tomásia, Marquesa de Távora, ela também foi decapitada. A dita corte. Não escapou ninguém. Pombal aproveita o ensejo que se lhe oferece para justificar a expulsão dos jesuítas, apontando-os como autores indiretos do atentado a Dom José I. Ou seja, quem ele não gostava, e aí ele ia justificando as atitudes. Na verdade, era algo pessoal. Vou voltar ao nosso Paulo. Paulo não queria, na verdade, o problema do Paulo era pessoal. Incomodou a inteligência de Estevão. Então mata Estevão. Pronto. Não quero ninguém mais inteligente que eu. Então ele aproveita o ensejo, já que ele queria se libertar do jesuíta, apontando-os como autores indiretos do atentado a Dom José I. A instância do seu valido, assina sem hesitar o decreto de banimento. Porque ele que comandava José. José para onde? Esse ato de Pombal se reflete largamente na vida do Brasil. Todo movimento de organização social se devia, na colônia, aos esforços dos dedicados missionários. Quem eram os missionários? O clero comum possuía escravos numerosos, olha que interessante, e chegava a defender o suposto direito dos escravagistas, incentivando a caça aos índios pela fé e abençoando a carga misérrima dos navios negreiros. Olha a turma que ficou aqui no Brasil. Os jesuítas, porém, sempre trabalharam no início da organização brasileira dentro dos mais amplos sentimentos de humanidade. Aldeavam os índios, aprendiam a língua geral, a fim de influenciarem mais diretamente no ânimo deles, trazendo as tabas rústicas às comunidades da civilização, e foram, talvez, naqueles tempos longínquos, os únicos refletores dos ensinamentos do alto, advogando o seu verbo inspirado a causa de todos os infelizes. Então, aqui o nosso querido Humberto de Campos, ele apresenta os jesuítas que vieram para o Brasil como verdadeiros, aqueles que verdadeiramente estavam atuando e trabalhando em nome do nosso Senhor Jesus. E para a gente ver, por isso que os espíritos, alguns espíritos, têm medo da reencarnação. Nossa, tem medo mesmo, sabe? Fica assim apavorado, diz, meu Deus do céu, eu vou e se eu errar tudo de novo? Que a gente esquece e quando chega lá, esse tal planeta, justo ouro, né? Puxa vida, e realmente se enrola.
Se enrola, a gente se enrola. Aí me faz lembrar o estudo de ontem. Milhões de almas, milhões de terrícolas, milhões, estão há mais de 10.000 anos sem saírem da crosta terrestre. 10.000 anos, desencarna, continua aqui na crosta, encarna de novo. Não vai nem para uma colônia fazer um estudozinho. Tem mais ainda. A sua expulsão do... Então, volta aqui. Aldeava os índios, que o professor comentou, aprendiam a língua geral, a fim de influenciarem mais diretamente no ânimo deles, trazendo as tábuas rústicas às comunidades da civilização, e foram, talvez, naqueles tempos longínquos, os únicos refletores do ensinamento do alto. Aí nos lembra o livro Pensamento e Vida, quando ele fala que a mente é espelho da vida em toda parte. E que nós temos que aprender a refletir Deus. Lembra, meninos? 625 na veia? É a questão do Livro dos Espíritos. A sua expulsão do Brasil retardou de muito tempo a educação das classes desfavorecidas. Olha. A sua expulsão... A expulsão de quem, gente? Retardou de muito tempo a educação das classes desfavorecidas e, se o ministro de Dom José I, porque Humberto de Campos já estava nessa hora sem paciência, não queria mais nem dizer o nome do Pombal. O ministro de Dom José I, olha só. E, se o ministro de Dom José I estendeu algumas vezes o seu dinamismo renovador até a pátria do Evangelho, sua ação poucas vezes ultrapassou o terreno material. Tanto que, mesmo alguns melhoramentos introduzidos no Rio de Janeiro pelo Conde de Bobadela, vamos só ver aí o ano que o nosso irmão nasceu, tá, gente? Conde, tá? Antônio Gomes Freire de Andrade, militar e administrador português, tá bom, gente? Ele nasceu em 1685 no Rio de Janeiro, mas ele tinha a cidadania portuguesa, e desencarnou em 1763 no Rio de Janeiro com 78 anos. Ele foi o primeiro conde, tá? De Bobadela. É porque ele nasceu no Rio. Vamos lá. Pelo Conde de Bobadela, que levantou aí a primeira oficina tipográfica do país. Olha lá. Foram por ele destruídos. O próprio... a força de decretos que constituíam sérios obstáculos à facilidade de educação no território da colônia. Foi contra a educação mesmo, intelectualizar por quê? Destrói a tipografia. Olha como... Gente, é interessante que o homem veio para servir a Deus e está servindo ao cão mesmo. Como muda numa encarnação. Por isso é que Jesus diz, ó, vigia, viu? Vigia mesmo e ora. Porque senão você cai de novo. A esse tempo, observando a anulação dos seus esforços, os missionários humildes da cruz procuraram Ismael, com instantes apelos. Ismael, está ficando pesado lá. Aquele que foi para ajudar está tocando terror em tudo. Seus trabalhos eram abandonados por força das determinações do ministro arbitrário. Suas intenções ficavam incompreendidas, suas ações baldadas, no sentido de espalharem entre os sofredores as claridades consoladoras do ensino de Jesus. Mas o generoso mensageiro, Ismael, pondera bondosamente aos seus dedicados colaboradores. Irmãos, diz ele, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos para determinados labores terrestres
não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Que assim seja, podemos ir para casa. Olha só, desculpa, Ismael, só um minutinho. Irmãos, muitas vezes os próprios espíritos que escolhemos no mundo espiritual, e é Ismael falando, né? Nós escolhemos, ou seja, Ismael é um espírito bem superior, e escolhemos para determinados trabalhos terrestres, não resistem à sedução do dinheiro e da autoridade. Por isso que a gente diz do salto do apóstolo Paulo, porque ele abriu mão da beleza física, que ele era um gato, da beleza física, do poder e do dinheiro. Esse tripé que tem nos destruído por milênios. Porque o que acontece? Gente, o Paulo diz assim, mas não tem como prever livre-arbítrio. O futuro, ele não está escrito. Quando Jesus olhou para Judas, que Judas inventou, vamos fazer a coleta, uma bolsinha, né? Jesus olhou. Só para o bem. Né? Só para o bem. Viu e disse, Judas, cuidado para você não se curvar ao peso desse saquinho aí. Então Jesus conhecia a fragilidade dele e advertiu. Agora, o que nós vamos reconhecer? O nosso Marquês de Pombal, ele tinha sim capacidade. Tanto é que ele mostrou capacidade. Só que ele se fascinou pelo dinheiro e pelo poder. Que ele tinha capacidade de realizar o trabalho? Tinha. O homem sabia administrar muito bem. Era inteligente? Muito. Só que ele se fascinou. Então o grande lance, sabe, o grande desespero nosso é que a gente se fascina. O único espírito que não mais está sujeito a erro é o espírito que está na primeira ordem, é o espírito puro. Espírito superior na segunda ordem, ele ainda corre risco sim de falir. Por isso que Alcine, na condição de espírito superior, quando saiu de Sírios, que solicitou para vir, o amigo espiritual disse, olha, presta atenção, tu vai reencarnar na Terra, tu vai sentir necessidade do corpo humano. Não, primeiro ele disse, não vai. Não vai. Ele disse várias vezes, depois foi dando as advertências. Entendeste? Então, é esse movimento, é o livre-arbítrio. Então, a ideia é fazer e acertar. Mas chega aqui... Agora, se ele veio com esse compromisso, é porque ele tem um compromisso com a humanidade. Ele vai voltar de novo. Marquês de Pombal deve ter voltado como líder político. Porque ele tem um débito com o coletivo. Vamos finalizar. Sentem-se traídos em suas próprias forças e se entregam sem resistência ao inimigo oculto que lhes envenena o coração. Quem é o inimigo oculto? Dinheiro e autoridade. Muito bem. Deixai aos déspotas da terra a liberdade de agir sobre o império da sua prepotência. Por mais que operem dentro das suas possibilidades no plano físico, a vitória pertencerá sempre a Jesus, que é a luminosidade tocante de todos os corações. Temos, porém, de considerar, a par da tirania política que tenta destruir a nossa ação, o lamentável desvio dos nossos irmãos incumbidos de velar pelo patrimônio do Evangelho no mundo europeu. Infelizmente, não têm eles procurado levar a luz espiritual às almas aflitas e sofredoras, clareando a estrada dos ignorantes e abençoando o rude labor dos simples. Ao contrário, buscam influenciar os príncipes do planeta, disputando os mais altos lugares de domínio no banquete dos poderes temporais, em todos os países onde milita a Igreja do Ocidente. Porque enquanto os jesuítas no Brasil estavam refletindo Jesus, os jesuítas europeus estavam em busca do poder. Peçamos a Jesus pelos tiranos e pelos nossos companheiros desviados
da consciência retilínea. Se terminamos agora uma etapa da nossa tarefa, em que aproveitamos os elementos que nos oferecia a disciplina da companhia fundada por Loyola, prosseguiremos o nosso trabalho dentro de novas modalidades. Deixemos aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, como ensinou o Divino Mestre em suas lições sublimes. Vossos irmãos, transformando a cruz do Cristo num símbolo de opressão e despotismo, nos tribunais malditos da Inquisição, cavam a sepultura moral de suas almas, que se amoldam ao sacrilégio e à ignomínia. Quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência, com a dor, eterna aliada de ambos, ensinarão às suas consciências a lei de fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sobre o manto da sua misericórdia. Que lindo, né, gente? Por isso que às vezes as pessoas me preocupam. Ai, Conceição, a política, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu vejo gente discutindo que esse é do grupo A, o outro é do grupo B. Eu digo, meus irmãos, quem governa o mundo é Deus. E aí me recordo Pedro, Senhor, fulano fez isso, isso, isso. Calma, Pedro, ele viverá. Senhor, mas o fulano fez isso, isso e isso. Calma, Pedro, ele viverá. Eles viverão. A reencarnação está aí. E como ele diz aqui, a dor é a melhor educadora. E ele diz assim, eu não me preocupo não, porque eles têm tempo limitado. Eles não serão governantes eternamente. Eles têm tempo. Tudo na Terra tem data de validade. Não, e tinha, como a gente aprendeu no Caminho da Luz também, que é assim, muda-se o palco, mas os atores são os mesmos. Então, a colheita, a gente vai colher as consequências do que está plantando agora nós mesmos. Exatamente. E fizeram um estudo que disseram assim, se da época da Grécia e da Roma, a gente continuasse num ascendente, não tivesse a Idade Média, os 1000 anos da Idade Média, acho que o homem teria atingido a Lua em 1700. A gente atrasou em 300 anos os avanços tecnológicos. Então, e aí é como diz a lei do progresso, vai com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Uhum. E o A Caminho da Luz e tudo diz assim que apesar dos homens, o comando é de Jesus. E gente, está mudando. Quem não quer crescer, espoca, vai embora. É hora de mudança e mudança agora radical. Finalizando, ele diz: enquanto oravam, gotas suaves de luz se derramavam do céu sobre os caminhos tenebrosos da terra. Qual foi a orientação de Ismael? Os jesuítas, os grupos estavam desesperados. Olha, Ismael, orem. É o que nos falta, gente. Não se desespera. Ora, trabalha, confia. Qual é a frase da nossa querida Ama, trabalha, Abigail? serve, perdoa. Ama, trabalha, serve, perdoa. Ora, trabalha e deixa. Confia. Está na mão do Senhor. O desespero só faz uma coisa: diminui o nosso tempo de vida na Terra. Porque a gente adoece. Então, gotas suaves de luz se derramavam no céu sobre os caminhos tenebrosos da terra, e a palavra profética de Ismael teve, em breve, a sua confirmação. O que aconteceu com o pombal? A companhia de Jesus foi suprimida pelo próprio Papa Clemente XIV. Clemente nasceu em 1705 na Itália e partiu dessa para uma não sei o que em 1774. Então ele foi...
o Papa Clemente, em 1773, para reaparecer somente em 1814 com o Pio VII. Pio VII, também na Itália, nasceu em 1742 e desencarnou em 1823. Nunca mais, todavia, puderam os jesuítas readquirir o imenso prestígio que possuíram no Ocidente. Quanto ao Marquês de Pombal, conheceu no silêncio a lição do abandono e do esquecimento dos homens. No dia em que agonizava Dom José I, estava na hora do vai, não vai, vai, não vai, o cardeal de Lisboa, Dom João Cosme da Cunha, que devia ao famoso ministro a altura da sua posição eclesiástica, lhe declara no aposento do moribundo, abre aspas, Vossa Excelência já nada mais tem que aqui fazer. Vaza. O Dom José I está partindo dessa para não sei o quê. E ali mesmo o cardeal, amorosamente, é igual você já está dividindo a herança antes do caixão descer. Então ali ele já está dizendo, esse daí já foi, agora te manda. Dom João Cosme, ele era um cardeal, tá, gente? Vossa Excelência já nada mais tem que aqui fazer. Fecha aspas. Testemunhando-lhe venenosa ingratidão. Daí a algum tempo, em subindo ao trono, Dona Maria I destituía o Marquês de todas as suas funções no reino, banindo-o da corte após rumoroso processo, em que procurou fundamentar a sua condenação. Retirando-se para a vila de Pombal, desprendeu-se do mundo em 1782, humilhado e esquecido, sob o jugo dos mais pungentes desgostos. Dona Maria I de Portugal, o apelido dela era Piedosa e também a louca. Ela foi rainha de 1777 até a sua morte, né? 1816 no Rio de Janeiro. Nasceu em Lisboa em 1734. Foi bom? Ótimo. Vamos orar? Então, respirando esse ar harmonioso e salutar que essa casa nos oferece, queremos te agradecer, Senhor Jesus, essa oportunidade, este privilégio a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estamos tendo de estudar essa obra que nos mostra o destino do Brasil, que nos mostra a capacidade que cada um de nós tem para aproveitar esse momento para evangelizar-se. Já chega de querer evangelizar aos outros. Já chega de dizer aos outros o que fazer. Está na hora de cada um pegar o aproveitamento desta obra, internalizar no coração e transformar em atos. Ajuda-nos, Jesus, porque Tu sabes das nossas falhas, das nossas quedas, dos nossos milênios de procrastinação. Ajuda-nos a ficar contigo, porque sabemos que Tu estás conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja.